você acha então que o assunto inflação hoje é decisivo para as eleições? Ele influencia na tomada de uma decisão? O assunto inflação será sempre decisivo, mas depende. Estamos falando de uma inflação alta e eu vou tomar uma decisão, depende do fator que elevou aquela inflação ou que abaixou aquela inflação. Não basta você considerar estamos numa inflação alta, eu não gosto. Você tem que considerar estamos numa inflação alta, o que gerou isso e em tempos modernos e globalizados como este, em comparação ao mundo. Eu tenho pessoas que comentam, não me importa, eu vivo no Brasil, o que me importa é o Brasil. Hoje a gente não pode mais se dar a esse luxo. Nós temos que, nós fazemos parte de um comércio e de uma cadeia de alimentação, indústria global. Então a gente não pode mais deixar de comparar a nossa inflação com a do resto do mundo. Então, primeiro de tudo, levar a inflação, sim, a sério, mas que fato que levou a essa inflação? Nós temos países que têm inflação altíssima, né? Que o fato não foi a pandemia, foi a administração. Em relação à nossa, então, acredita que a pandemia influenciou ou não chegou a influenciar? Eu acredito que sim, sem dúvida, não tenha dúvida, mas eu acredito também que ela influenciou igualmente em vários países irmãos, por exemplo, Brasil e Argentina. Tá? Então ela influencia. A diferença não é quanto a gente tem de inflação, é como foi tratado isso. Tá? Então, numa pesquisa por inflação, inflação em números, primeira coisa, sim, olhar número. Não vou achar que foi maior ou menor, certo? Olhar número. Se foi maior ou menor, vamos analisar também o que causou isso, né? Tá? E em comparação ao mundo, né? Sim. Certo? É aquela coisa que eu falo assim, ó, às vezes você tem um time de futebol que ganha de 1-0, né? Mas ele fez 30 chutes a gol. Ele trabalhou para isso. Conseguiu um resultado pequeno? Sim, mas qual o trabalho que ele fez para conseguir isso? E contra quem ele estava jogando? Então não vamos olhar só o resultado do jogo, vamos ver contra quem ele estava jogando. E né? toda a trajetória anterior de Exatamente, exatamente. Né? O time de futebol é legal, porque você olha o resultado, 1-0, não é nada. Mas se você não viu o jogo, realmente. o quão foi difícil, Realmente. ou quanto era difícil o adversário dele, né? Ou por exemplo assim, ó, o seu time ganhou só de 1-0, tá? 1-0 não é nada. Pô, mas o meu perdeu de 5 para esse mesmo time. Então você está muito melhor que eu, né? Verdade, sim, Né? isso mesmo. Então vamos olhar não só o resultado, mas o que levou, o que trouxe até esse resultado, do todo. Vamos comparar com outro time que tenha jogado contra esse mesmo adversário, vamos ver como que esse outro time se saiu, né? Às vezes, se você só empatou com um adversário, pode achar que você foi mal, mas você olha um outro time, um outro país, no caso, que perdeu de 5-0 para esse mesmo adversário, pô, você foi bem. Bem, Né? mas bem bom. Então a inflação, eu acredito e gostaria muito que sempre as pessoas olhassem nesse aspecto, né? Um pouco, Claro, abrir um todo, pouquinho, não só no resultado. não só no resultado, mas abrir um pouquinho, né? E mesmo assim hoje vocês estão a par, né? Em termos de inflação, claro, não adianta só falar porque é bom, mas olhando o todo, o Brasil hoje tem uma inflação pela primeira vez acho que na história, né? Mais baixa do que a Alemanha, do que Estados Unidos. São países na grandes. história. Países não só grandes, mas desenvolvidos, né? O Brasil é maior que a Alemanha, mas a grandeza econômica deles muito maior e desenvolvimento. Perfeito, muito obrigada pela Obrigado a atenção. vocês, bom trabalho.